Sejam bem-vindos a Hard Talks, o programa de entrevista exclusivo da Hard Class. Aqui eu entrevisto referências do mercado imobiliário, pessoas que têm um amplo nível de conhecimento para explorar suas práticas e entender como você pode reproduzir aquilo que deu certo para os principais players do mercado imobiliário. E hoje eu vou entrevistar alguém que é uma grande referência para mim, Marcelo Araújo, da Celo Brokers, alguém que faz a gestão de empreendimentos de alto luxo em São Paulo, que são os empreendimentos de mais alto luxo do Brasil. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Guilherme. Pessoal, um prazer estar com vocês aí. Tentar compartilhar um pouco de conhecimento, aprender aqui com o Guilherme. Eu tenho dificuldade de aparecer assim em público, de gravar com as câmeras, mas estou aprendendo com eles. São grande referência nesse mercado digital imobiliário e aprendendo também a jogar no hard. Aí, ó, gostei. Começamos bem. Marcelão, é um cara que circula entre talvez os maiores empresários do país, entre políticos relevantes, você trabalha com produtos de alto luxo, já fez vendas acima de 100 milhões de reais. Para mim isso é uma grande referência, não só por todo o VGV já realizado, e a gente vai falar sobre isso, mas também pela forma como você atua no mercado imobiliário. A forma como você cria relacionamento, a forma como você trata as pessoas, sempre também com muita humildade, mesmo com nós aqui, meros corretores. E eu queria que tu te apresentasse para as pessoas que não te conhecem, porque, de fato, você hoje não utiliza o digital como uma ferramenta, e eu sei que você é um corretor offline gigantesco, talvez um dos maiores corretores do Brasil no offline, e que não utiliza o digital como uma ferramenta de trabalho. Então eu queria que tu te apresentasse aí para o pessoal, quem que é o Marcelo, conta um pouquinho aí dessa tua história no mercado imobiliário. Bom, realmente, às vezes, quando eu participo desses eventos digital, eu sempre me motivo, quero aparecer mais, fazer mais, mas acaba que nesse mercado, nesse nicho, é um pouco mais difícil. Às vezes o seu cliente não quer que você apareça tanto, o cliente tem medo de estar exposto, ele tem medo que você comente, ele não quer que assim, uma transação dessa magnitude vá a público. Então tem muitos desses. Eu inclusive fui mostrar uma casa essa semana, e algumas vezes já aconteceu, mas me pedem para assinar um NDA antes de mostrar o imóvel e antes de eu saber quem é o cliente. Então, isso é legal, as pessoas elas passam a confiar, elas passam a saber que você vai ter essa descrição no quesito valor. Você tem ser corretor, você tem acesso à vida íntima dessa pessoa, você tem acesso a documentos de renda, você tem acesso à liquidez, você tem acesso a o que essa pessoa está querendo comprar, se ela está separando, se ela não está separando, se está pensando em se casar, se está pensando em mudar para outro país. Então você vai entrando muito a fundo. E, assim, me apresentando um pouco e te conectando com essa linha de raciocínio, eu sempre gostei de vender, já falei isso outras vezes, sempre fui vendedor, e tentei me especializar num produto de alto valor agregado, que é o mercado imobiliário. Eu considero, hoje tem o mercado financeiro, tem agora o mercado cripto, mas eu considero o mercado imobiliário o maior mercado do mundo. Eu vou vendo assim, as pessoas que eu mais admiro, elas ou são construtores, ou eles têm uma grande renda em aluguel, ou eles investem bastante no mercado imobiliário para compra e venda mesmo. E é um mercado que ele sempre te defende de inflação, é um mercado que te dá uma super segurança. Família origem mineira fala, invista em tijolo. Então tijolo você palpa, você pega, você tem ali o seu patrimônio, ninguém vai te tomar aquilo. Do que você, às vezes, esses dias o meme coin do Trump virou pó. Então isso não acontece com o imóvel. Assim, a não ser que seja um furacão, né? Mas você defende o mercado imobiliário, então, e investimento no mercado imobiliário? Defendo o mercado imobiliário e investimento, gosto do mercado imobiliário, sou investidor, e tem esse nicho. Então, assim, por que eu tentei me especializar no altíssimo padrão? Existe quando eu fui analisar o mercado como um todo, o Brasil, nos Estados Unidos, você consegue ver os corretores chegando de Porsche, chegando de Bentley e sendo admirados. O corretor nos Estados Unidos, existem várias séries agora no Netflix que eu pelo menos adoro. Então você assiste corretores de Dubai, corretores de Los Angeles, corretores de Nova York. E eles são muito admirados, eles são pessoas de sucesso. Você vai no mercado americano, você chega num carrão, a pessoa fala, o que você faz da vida? Eu sou corretor. Nossa, então vou tirar minha licença e vou me tornar corretor. Que dia que alguém faria isso no Brasil?
Então, foi quando eu comecei a me questionar, assim, não tem uma empresa de referência, não tem um corretor referência no Brasil. No mercado americano, você sabe o VGV de todos, é quase público. O Brasil, você não sabe o de ninguém. A gente brinca, vamos mentir um pouco de VGV aqui. Então, ninguém sabe o de ninguém. E acaba que você foi vendo um mercado, com essa transição digital, a maneira como você anuncia o imóvel mudou muito. Hoje em dia tem uma humanização do anúncio, uma diversão do anúncio. Tem um corretor que pula na piscina, tem o corretor que vai cria uma cena no imóvel. Então, cada hora as pessoas estão se reinventando. E aí eu escolhi eu busquei o mercado de altíssimo padrão, eu busquei os imóveis mais caros para eu entender, porque aí você passa a vender valor ao invés de você vender preço. E nesta classe, por incrível que pareça, não tem crise. O mercado decolou, eles continuam bem. O mercado despencou, eles continuam bem. Um cliente me ensinou que todo bilionário pensa em dólar. Então, na cabeça dele já é dolarizado. E às vezes no Brasil, esses dias aconteceu um movimento em Brasília que as casas subiram muito de preço. Se você dolarizar, ela não subiu de preço. Ela só corrigiu o valor do dólar. Mas no Brasil gerou um super bom humor. Nossa, subiu muito, caramba, eu ganhei muito dinheiro. Em dólar, não. Então, assim, se ela era $1 milhão, ela pulou de 3,5 milhões de reais para 5,8 milhões de reais. Quase dobrou o valor dela. Tu está lidando com 0,1% do Brasil. É o 0,1% do Brasil. Então esse cara, ele tem a visão mais macro, a conversa ela é mais franca, você consegue entender, assim, a maneira de pagamento é mais simples. Eu falo, é mais difícil você vender a primeira residência para alguém, às vezes classe média, do que você vender um imóvel no 0,1. Porque aquela primeira residência é tudo que ele tem na vida. Se você errar, dá o conselho errado para ele. Manda ele comprar aquele estúdio virado para a parede que não pega sol. Você acaba com a vida da pessoa. Então você está vendendo, muitas vezes está vendendo um lar para aquela pessoa. Olha a responsabilidade que o corretor carrega. Olha o quanto que ele vive dentro da sua vida, dentro da sua casa. Às vezes ele, sabe, vendo a sua crise, você apertou no meio do caminho. Tudo. É muita responsabilidade. E às vezes quando eles vão falar assim, mas a comissão é muito alta. A comissão é muito alta, mas tem todo um contexto. Não acontece a venda da noite para o dia. Há quantos anos você está no mercado imobiliário? Eu estou no mercado imobiliário há 15 anos. Há 15 anos. Quais foram os principais produtos, empreendimentos que você já trabalhou à venda? Eu vim, coincidentemente, porque isso não foi planejado, numa crescente. Então, eu comecei trabalhando em Miami, vendi Miami durante 8 anos, vendo até hoje, mas me dediquei a Miami exclusivamente por 6 anos, fiquei vendendo uns 8 e hoje em dia vendo esporadicamente. Então, fizeram parte da minha vida alguns empreendimentos de lá, foi o Saint-Tropez, que é em Sunny Isles. A gente vendeu uma grande parte do prédio, vendemos mais de 35 apartamentos no mesmo prédio. Isso começo de carreira. Mas eu vendia ticket de 500 a 700 mil dólares, numa época que o dólar era 1,60, 1,80. Então eu estava vendendo menos de R$1 milhão. Mas eu não percebia, porque era em dólar, então a gente achava mais chique. Né? Mas nada mal também, nada né? Mal. 35 dali eu fui vender um outro prédio, que foi o Park Towers, da mesma construtora. Aí já pulou para um ticket de 800 a 1,5 milhão de dólares. Mas o dólar já passou a 2,50, R$3. A comissão já começou a ficar melhor. Nessa época, é engraçado, porque se você pegar, quanto mais difícil, maior a comissão. Quanto mais fácil, eles tentam te espremer mais. Então, essa época eles me pagavam 7% de comissão. Quanto mais fácil vender o produto. Quanto mais fácil vender o produto, menos comissão. Quanto mais difícil, mais Se você for comissão. vender, às vezes, uma fazenda, te pagam até 10%, dependendo da fazenda. Orlando chegou a pagar 10% naqueles condomínios de Orlando. Olha só. Então, nesta construtora, eles pagavam 7%. Para mim, era muito. Era bastante, era agradável. Era agradável, né? Dava para ter uma vida agradável já. Né? A vida já começou a ser agradável naquele momento. Muito agradável. Muito bom. 7%. E aí tu sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil. Sai dos Estados Unidos e o pessoal do Matarazzo fica sabendo de uma performance nossa nesse prédio. Quando nós batemos 40 vendas nesse segundo prédio,
Até foi legal, eu emprestei um apartamento em Miami para um amigo meu e ele foi lá e tirou uma foto, colocou numa moldura, me trouxe com uma dedicatória assim, que ele falou, foi aqui que sua carreira começou. Eu tenho essa foto lá em casa. Só. E aí, então a gente vendeu, quando a gente bateu a marca de 40 vendas nesse prédio, nós chegamos a vender 70 nesse segundo prédio, esse construtor, propositalmente, numa estratégia, convidou 200 corretores de Miami, fez um evento e nos presenteou. Nessa época, eu, o Flávio e o Gustavo, cada um ganhou um Rolex Daytona. E na frente de 200 corretores americanos, então aquilo foi uma coisa... 3 assim, brasileiros ali. 3 brasileiros vendendo basicamente para brasileiro. O Brasil estava comprando muito Miami nessa época. E aí chamou a atenção aqui do Matarazzo, o Alex estava procurando corretores para representar o projeto, me mandou um e-mail, eu não vi o e-mail, não era tão organizado nessa época, não respondi. Eles insistiram, eu vim ao Brasil e em abril de 2016 participei de um treinamento para ver e fiquei impressionado. Como que isso pode ser no Brasil? Desde lá eu já comprei o sonho. E eu acho que assim, eu sou ariano e eu tenho uma coisa que eu acho muito legal que está acontecendo agora com a Gafisa. Eu brinco, eu dou a mão e só largo quando acaba a última unidade. Então, eu casei com o projeto. Isso gerou um ciúme em Miami, que eu tinha um contrato com esse consultor na época. Eu fiquei 2 anos nessa entre-safra, o Brasil caindo muito, aí veio o impeachment, veio Joesley Day, veio tudo, nenhum brasileiro estava pensando em comprar mais apartamento em Miami, eu tinha que sobreviver. E aí então eu vim para São Paulo, comecei a vender Matarazzo em 2016, 17, 18 eu entrei full time. Só para contextualizar com o pessoal, a cidade de Matarazzo era uma maternidade que foi reformada e foi desenvolvido um complexo, onde conta com um hotel de luxo, talvez o hotel de mais alto luxo da América Latina, Rosewood. Ele é o melhor hotel da América Latina hoje eleito e é o 24º do mundo. Então é o único hotel brasileiro que está entre os 50 hotéis do mundo. Ele me dizia antes que isso ia acontecer, e o mais legal é que ele cumpriu com o que ele falou, poderia não ter sido. E esse complexo aqui, do lado errado da Paulista, como a gente brinca, esses dias numa palestra do Alex, ele estava falando isso, ele falou, ano passado nós fizemos 1.400 eventos do lado errado da Paulista. Então, ou seja, uma localização que não necessariamente não é a mais valorizada aqui por São Paulo. Não é a mais valorizada. Por quem conhece a cidade, não é onde os olhos brilham. Né? Era uma maternidade, mas foi reformada. Tem ideia de quanto foi investido na reforma? Foi investido até 2022, tinha investido quase 3 bilhões de reais e eles têm ainda mais um investimento para finalizar de mais quase 2 bilhões de reais. Então vai ser um complexo de custo de quase 5 bi. E além de hotel, existe a parte residencial, existe parte comercial também? Comercial. Agora a gente inaugura mais 15 restaurantes, inauguramos o Soho House, que está um sucesso, tem lista de espera absurda. E vai ter uma parte de um retail, de um shopping. Isso tudo inaugura eles dizem até o fim desse ano, eu, na minha opinião, até o meio do ano que vem. Inaugura e você hoje é diretor comercial, diretor de vendas, de toda essa parte residencial e comercial que está à venda, né? Sim, eu continuo, toda a parte imobiliária deles, a gente continua desenvolvendo juntos, eu continuo fazendo as vendas com exclusividade lá e me especializei nessa parte, tive acesso a conhecer gente do mundo inteiro, todo esse relacionamento que o Matarazzo gerou, fui me especializando e agora, assim, em primeira mão, eu te digo, isso não foi dito em nenhuma entrevista ainda, mas nós vamos replicar o projeto. Então nós já temos agora algumas assinaturas para continuar replicando. E isso é muito interessante. Em outros lugares do Brasil. Em outros lugares do Brasil, em outras cidades. A requalificação urbana, ela é tão chocante, aí vem minha paixão, assim, de você agregar, que às vezes as pessoas não acreditam, elas não têm coragem de fazer. Era impossível até que alguém foi lá e fez. Nós vendemos as nossas últimas 4 vendas do Matarazzo foram acima de 90 mil reais um metro. Mas você ainda compra do outro lado da rua por 9. Em outro empreendimento. Na mesma rua. Na mesma rua. Hoje, quando alguém vai... Hoje eu tenho uma vistoria daqui a pouco, que eles pegam e fazem uma base da região e vão tentar me falar quanto vale, tem o SP metro quadrado, o RJ metro quadrado, e eles me falam quanto vale o meu projeto. E é a maior loucura isso. Com base numa análise de metro quadrado. Com base numa análise de localização, de metro quadrado, de rua. Essa ferramenta está totalmente desajustada. Então você vai vendo, essas requalificações urbanas estão acontecendo no mundo cada vez mais.
Você pega um exemplo do Design District, foi feito pelo Craig David. Ele chegou numa região que não valia nada, saiu comprando os galpões e falou, vou fazer aqui o melhor setor de compras de Miami. Era uma piada. Ele foi lá. Hoje é o metro quadrado mais caro, o pé quadrado mais caro de locação dos Estados Unidos, o Design District. Você não consegue parar o carro, lotado todos os dias da semana, e as grandes marcas voltaram para Miami por conta da ideia deste louco. Ou seja, tu acreditou num projeto que não era bem localizado, mas era extremamente ambicioso. Eu acreditei no valor ao invés do preço. Certo. Eu entendi o quanto ele traria de valor para aquela região. Eu realmente vesti a camisa, acho que foi um grande... Falei assim, Marcelo, qual o teu mérito? Eu acreditei. Mas eu acreditei, vesti a camisa e estou lá até hoje. Poderia ter dado errado, tive medo muitas vezes, mas deu certo. E realmente ele revolucionou a região. Você vende a R$90 mil o metro aqui e a R$9 mil o metro aqui, você entende que ele agregou valor àquele lote, aquele terreno. Aquele era o pior terreno de São Paulo. Ele ficou 20 anos trancado, pagando R$180 mil por mês de IPTU. É interessante porque o corretor, o corretor trabalha com lançamento, o corretor de uma forma geral, ele tem o hábito de gerar preconceito. Quando ele vai participar de um lançamento, ele tem acesso à tabela do produto. Com o passar do tempo, a gente está percebendo que os lançamentos eles têm vindo, muitas vezes, num preço superior até mesmo do que os imóveis prontos. E aí, a primeira coisa que o corretor fala é, tá caro. Não importa os diferenciais que a consultora emprega, o que ela oferece no empreendimento, os acabamentos, o que ela oferece na infraestrutura de lazer, o corretor ele segue achando que está caro. Só que existe um valor a ser percebido. Né? A construtora desenvolve, às vezes, o empreendimento para um público específico e entrega naquele projeto diferenciais para quem está disposto a pagar o preço. E o corretor, às vezes, ele gera aquele preconceito dizendo assim, não, isso aqui está fora do mercado, não é isso aqui que se pratica aqui na região. E desacredita. O Marcelo acreditou num produto que, como ele traz aqui um exemplo, 10 vezes maior valor de metro quadrado do que o concorrente, não chega a ser um concorrente, mas um produto do outro lado da rua, como diz ele, e numa região que não é valorizada, abraça esse produto e, a partir daí, ele desenvolve um trabalho naquele produto que foi onde construiu boa parte da sua carreira. Quanto tempo tu trabalha ali, tu trabalhou o Cidade Matarazzo? Olha, vai fazer 10 anos já. 10 anos. Então, estou há 10 anos. E nisso, você falou uma coisa muito interessante, vocês que são educadores. O corretor, ele tem um trabalho tão importante, às vezes o corretor ele quer pegar um negócio todo mastigado, só entregar e vender. Ele quer que seja fácil a venda. Mas é na venda difícil, é no trabalho de vender de fato, o poder de convencimento, você tem que comprar. Então, meu primeiro ponto, eu tenho que comprar, eu tenho que acreditar. E aí é aí que você passa a vender valor, ao invés de você vender preço. Quando o corretor chega e faz igual você falou, que acontece demais. O corretor ele chega tão quadrado que ele vem e fala, tem aí a tabela e o espelho. É uma coisa que eu até brinco, o Sérgio Langer sempre faz essa piada. Se me falar em tabela, um espelho, eu já saio da sala. Aqui, a gente está aqui no Alarde. Tem tabela? Não tem tabela. Tem espelho? Não tem espelho. Porque é exatamente esse feeling de você poder controlar o valor. Senão a pessoa fica, ela vai metrificando o que, na verdade, você tem que quebrar essa parte de razão e entrar na emoção. Essa é a venda de valor. E eu vou tentando tirar todas as métricas possíveis e gerando essa sensação da escassez para ele ver o valor no longo prazo. E é nisso daí que eu acho que entra esse diferencial do meu trabalho, para você vender imóveis, igual você falou, acima de 100 milhões de reais. Se ele fizer uma conta, se ele botar na pior aplicação que ele pode colocar 100 milhões de reais, quanto dá para ele por mês? Ele já não compra. E você tem que tirar o cara desse lugar. Uhum. Se ele entrar nesse lugar, ele já não vai comprar. Uhum. Então ele tem que sair desse lugar e entender o seguinte, eu não vou viver mais sem aquilo e aquilo vai me trazer felicidade, aquilo vai me trazer qualidade de vida, aquilo vai me trazer realização, tudo de bom que aquilo vai trazer. Eu estava brincando esses dias, nossa, foi maravilhosa essa, até não sei como é que é o tempo, tudo mais. Não, fica à vontade, aqui Esse foi maravilhoso, falando a diferença de você ficar num hotel ruim e de você ficar num hotel bom. Tenho diversos amigos que fazem a conta da diária do hotel. Uhum. Aí ele fala assim, pô, com esse dinheiro eu compro um iPhone,
Eu não vou ficar nesse hotel. Vou dormir ali no X, não vou falar mal de nenhuma bandeira, vou dormir ali num hotel de R$ 300, vou dormir do mesmo jeito, tem água do mesmo jeito, tem cama do mesmo jeito, tem coberta, mas não. Aí eu tava lá até agora na Brava, a gente falando sobre isso. Quando você dorme no hotel ruim, você está lá dentro, você tem a sensação assim, eu sou um merda. Eu realmente sou um merda. Aquela coberta fina, aquela lençol, eu sou um merda. Aquele box que você vai tomar banho, você abre os cotovelos assim, eu sou um merda. Aquele Você vai, sabonetinho, o sabonete branco, sachê, fininho. Sachêzinho, que ele é fininho assim. Você vai em eu sou um merda. Para não falar dos outros, a acústica do quarto, o ar-condicionado ruim. Ouve o que o outro tá falando no quarto do lado. Você sai no dia seguinte para fazer o que você vai fazer, eu sou um merda. Fica no hotel bom. Você já chega, você tem vontade de chegar no hotel, você já acorda sem pressa, porque você quer tomar um belo café da manhã. Você é bem tratado pelas pessoas. Você é bem tratado pelas pessoas. Olá, bom dia, senhor Guilherme, o senhor dormiu bem? No hotel ruim, não. Você joga a chave no lixo, não tem funcionário depois de 10 horas da noite. Então, toda essa sensação é o que eu falo do imóvel, do sonho, quando você vai começar a vender esse alto valor agregado. Ele vem com um kit de sensações embutidas nele. E aquilo ali é a sua meta de vida. Aquilo ali é o que te traz... Aí o Alex tem essa frase, ele fala, eu não vendo metros quadrados, eu vendo minutos de vida. Eu vendo sensações de realização, eu vendo sensações de que você venceu. E você acordar acreditando que você venceu, naturalmente vai atrair do universo mais vitórias. E você vai se sentir uma pessoa mais capaz, e você vai se sentir uma pessoa que pode fazer, e você vai sair para trabalhar de manhã muito mais disposto do que você... Então é esse tipo da venda que eu tento quebrar essas métricas, desse cara não fazer essa conta e poder se presentear com essa vida, que é a meta da vida. Eu falo que o corretor de imóveis é a extensão da experiência que o imóvel proporciona ao cliente. É possível você mostrar um imóvel espetacular, mas através de um atendimento ruim, você gerar uma perspectiva negativa por parte do cliente. Ou seja, ele não gostou do imóvel porque ele não gostou de você. E às vezes você vai mostrar um imóvel que não é tão bom. Apesar que espero que não mostre imóveis ruins, né, pessoal? Mas você vai mostrar um imóvel que não é tão bom. Mas o atendimento foi tão bem feito que você traz uma perspectiva positiva ao cliente. Então, acredito que o objetivo como corretor, ao prestar um atendimento de excelência para o seu cliente, é gerar uma experiência que colabore com a experiência que o próprio imóvel proporciona. E aí, quando a gente trata de imóveis de luxo, o imóvel em si ele já gera uma grande experiência. E aí é conseguir trazer e valorizar ao cliente todos esses diferenciais que o imóvel oferece. Às vezes, culturalmente, o cliente ele é conhecedor daquela atmosfera de luxo. Ele conhece as assinaturas, os arquitetos que você comenta, das peças assinadas, ele conhece as obras de arte, às vezes ele conhece o piso, a pedra, o acabamento, os revestimentos que você está trazendo para ele conhece tudo aquilo e ele valoriza tudo aquilo. Só que a gente sabe que parte desse 0,1% não é um público que, apesar de ter muito recurso, ele tem a cultura do conhecimento sobre tudo isso. E aí parte do conhecimento do corretor e a capacidade de gerar valor e mostrar o valor que já existe no imóvel, apontar aquilo que o cliente não está vendo. Às vezes é apontar algo que parece óbvio, né? Mas é diferente quando se trata de um imóvel de luxo, você mostra um sofá. Quando você está no imóvel popular, está sendo óbvio, beleza, está mostrando um sofá. Só que às vezes um sofá, quando se trata de um empreendimento de luxo, pode ser um sofá assinado por um arquiteto, por um artista, por alguém que agrega valor àquele produto. Estou dando um exemplo do sofá, mas isso vai acontecer em vários outros ambientes de um empreendimento, de um apartamento, de uma casa de luxo. Então, o corretor ele tem o papel de ter o conhecimento sobre o produto que ele oferece, ter o conhecimento sobre o cliente que ele está atendendo para conseguir personalizar esse atendimento e ter a capacidade de agregar valor sobre aquilo que, cara, o produto já está oferecendo, né? O corretor, ele consegue transformar esse imóvel, transformar essa experiência. E como a gente estava falando ali agora, eu olhando para o mercado hoje como um todo, eu vejo uma lacuna enorme. Tem muito a ser inventado ainda, estratégias de vendas, maneiras de abordagem, experiências que você vai proporcionar para esse seu cliente na sua venda. E tudo isso você vai construindo com o tempo, e foi isso que eu tentei implementar na minha vida.
Falam que assim, ele não é seu cliente na primeira venda, ele só se torna seu cliente na segunda compra ou venda. Porque a primeira pode ter sido um lead que chegou e você atendeu e foi. Mas depois que você passa a construir aquele relacionamento, ele se tornou seu cliente. E você criando isso, você vai levando essas pessoas para a sua vida. Então hoje eu tenho diversos clientes que se tornaram amigos, mas pouquíssimos amigos que se tornaram clientes. Isso é super interessante. Mas você vai desenvolvendo esse relacionamento, então você tem que estar preparado. Você vai conversar sobre vinho, vai conversar sobre carro, vai conversar sobre viagem, vai conversar sobre... Você vai entender aonde na atmosfera dele ele vê valor, e você vai entrando naquele valor e você vai mostrando, porque o imóvel, se você trouxer essa percepção de valor, de valorização, de escassez, ele acontece. Isso que a gente está fazendo no Matarazzo, a gente veio construindo um produto que chegou a R$30 mil no lançamento, veio ao mercado. 30 era caro, 35 era caro, 40 era caro, 50 era caro, 60 era caro, 70 era caro. Sempre foi caro. Sempre vai ser caro. Mas ele tendo essa percepção de valor, entendendo tudo que proporciona para ele, de relacionamento. Hoje, eu até falei com o Lucas aqui, eu sento no Matarazzo, eu não preciso marcar reunião com ninguém. Os clientes chegam, eles brotam lá. Isso não tem preço. Tem gente que paga você para ser parte de clube, para ter acesso. Tem gente que compra eventos ou palestras ou grupos de relacionamento, de mentoria, para conhecer gente. Lá ele já te proporciona tudo naquele ecossistema. Perfeito, mas aí eu queria aproveitar esse gancho para justamente levar para a realidade agora do corretor. Você acreditou num produto que na época o mercado dizia que era caro, mas você abraçou, você fez acontecer, vendeu, com certeza ganhou muito dinheiro com isso, está com uma vida agradável, e hoje tem relacionamentos que te proporcionam acessar cada vez mais pessoas. Mas para a realidade do corretor de imóveis, que ele não usufrui de um empreendimento que oferece ali clientes em potencial que acessam esse empreendimento e que ele consegue, como você comentou, quase que gratuitamente, ter acesso a potenciais clientes. Cara, onde é que ele acha esses clientes em potencial? Onde é que ele acha esses clientes do mercado de luxo? Como é que ele se relaciona com essas pessoas e como é que ele cria uma relação que venha a se tornar negócio? Como você falou, nem todos os meus amigos se tornaram clientes, alguns dos meus clientes se tornaram amigos. Como é que eu crio relações que vão se tornar negócios? Essa é uma conversa que eu tinha muito com o Flávio. É o tal do CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Primeiro, você tem que ser interessante e não interesseiro. Se você é um cara que você vive atrás do lead, as pessoas não vão mais te chamar para ir. Se você tiver o tempo todo, estou buscando cliente, você não vai achar cliente. Você tem que, na verdade, igual você falou assim, viver a vida. Você tem que estar leve, bem apresentado, um cara estudado. Eu acho que assim, leia jornal, leia sites, saiba conversar sobre os assuntos que estão acontecendo no mundo, que aí você clica. Gere situações. Eu estava falando com o Flávio. O Flávio gostava muito da gente sair do Matarazzo e almoçar num self-service que tinha no shopping Cidade de São Paulo. Não tem nada de errado com você comer no self-service, mas é improvável que eu vá achar um cliente lá. É improvável que eu vá conhecer alguém lá, é improvável. Pode acontecer, sim, mas não é mais fácil eu achar esse cara almoçando no rodeio, almoçando no Iguatemi, ou eu estando numa loja, ou eu participando desses lifestyle. Então, você estando lá, bem vestido, sendo uma pessoa interessante, conversando de vários assuntos, fazendo amigos, naturalmente vão chegar pessoas para te perguntarem, querendo saber a sua opinião sobre um imóvel, querendo saber a sua opinião sobre uma viagem, sobre um carro, e você vai... É uma construção constante. Eu falei isso no evento lá no Jogo no Rádio. Eu não colho todos os dias, mas eu planto todos os dias. E eu planto sementes boas. Se eu encontrar uma pessoa que é meu amigo há 30 anos... Eu nunca passei a perna, eu nunca menti, eu nunca enganei, eu nunca fui uma pessoa mau caráter, eu nunca fui uma... Então, assim, você ter uma reputação boa, você ser uma pessoa interessante, você estar nos lugares certos e você ter informações, naturalmente essa pessoa já vai querer conversar com você. Mas eu estou com pressa, eu quero vender. É o problema do corretor com fome. O corretor com fome, ele acha que a venda é no tempo dele e não no tempo do cliente.
Então você tem que entender que aquele cliente, ele, para mim, é assim que eu vejo tudo na minha vida. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 10 anos. Você vai comprar um imóvel comigo. Sensacional, cara. Eu vou contar uma história, então, nossa. Alguns meses atrás, um tempo atrás, nós estávamos no Rosewood, no hotel, fomos jantar no Tarás com grandes referências aí do mercado imobiliário, um jantar muito, muito bacana, muito descontraído. Agradável. E depois a turma foi embora e ficou eu, Marcelo, o Lucas, mais alguns amigos e mais próximos, né? Acho que nós estamos em 4, 5. Até o Flávio apareceu lá também, Flávio Mendonça, e aí a gente desceu do Tarás para o Le Jardin. Então saímos de um restaurante e fomos para o outro. Quando chegamos ali, sentamos à mesa, começamos a conversar, batendo papo, e o Marcelo observou um cliente dele. De longe ele observou um cliente, levantou, chamou o cliente e convidou para sentar na nossa mesa. Esse cliente sentou, o Marcelo já olhou para ele e sabia exatamente qual era a entrada que ele gostaria de pedir, já sabia qual era a marca da água que ele gostava, qual era o vinho, qual era o uísque que ele tomava, como ele tomava aquele uísque. E, cara, eu fiquei impressionado, porque parecia um encantador de serpente, assim. Ele chamou o cliente, trouxe, sentou e já foi pedindo a entrada, pedindo o uísque, pedindo a água. E eu, cara, que absurdo, cara. Ele sabe de absolutamente tudo. E o cliente ficou ali conversando conosco. E, cara, cliente espetacular, foi uma conversa excelente, o cliente tinha conhecimento de geografia, de história, filosofia, foi uma conversa extremamente produtiva e bacana que a gente teve naquele momento. E dali o Marcelo, ele não parava, né? Então, ele viu alguém próximo, ele ia lá, conversava, as pessoas vinham conversar com ele, ele estava sempre ativo. Isso já passava da meia-noite, mas sempre ativo, sempre disposto a conversar com as pessoas. E isso eu achei fantástico, porque não é só sobre você estar no ambiente certo. Você pode ir lá se matricular na academia, se matricular num clube, se matricular, se inscrever em algo que permita num curso, num treinamento, numa mentoria, numa palestra, e aí você está lá cheio de gente interessante ao seu redor. Só que se você não for capaz de se conectar com essas pessoas, gerar algum valor naquele relacionamento, para que essa pessoa te perceba como alguém de valor para estreitar essa relação, dificilmente isso vai prosperar. Dificilmente essa relação vai prosperar. Dificilmente vai se tornar negócio. Então, o Marcelo ele fala que a gente deve plantar todo dia. Então, como é que você está plantando todos os dias? Cara, conversando com pessoas, me apresentando, mas além disso, sendo uma boa pessoa. Não agir, não ser mau caráter, não enganar ninguém, não mentir para ninguém, é falar a verdade, fazer um bom trabalho e saber que você está lá à disposição. As pessoas precisam saber o que você faz, que você atua no mercado imobiliário, caso contrário elas não vão te chamar, então também não adianta você estar na academia de cara fechada com um fone de ouvido e ninguém te conhece. Não adianta você ir no melhor clube da cidade e você não se relacionar com ninguém. Então é estar no lugar certo, mas ser a pessoa certa para gerar essas conexões. Ter uma reputação ilibada é importante. Você ser solícito, é isso que você está falando assim, eu sou solícito, então eu faço tudo para todos o tempo todo. Se eu puder ajudar, eu estou ajudando. Ontem tu fez isso, né? Ontem o tempo todo. Minha esposa fala isso, que se me chamar para fazer alguma coisa assim, se for relacionado a imóvel, a venda, tudo, eu levanto na hora e vou. A energia vem de dentro. Agora, se for alguma coisa que eu não estou... Vamos jogar futebol. Nada. Vou ficar aqui vendo TV. Mas é você ser solícito, e essa relação que você está construindo com esse cliente, o mais importante é quando ele percebe que você não está tentando vender para ele. O cara fica louco. Pô, você não está tentando me vender? Não. Estou aqui porque eu gosto da sua companhia. Aí, quando você vira esse lado, aí você conquistou de vez, porque realmente não se torna uma relação interesseira, se torna uma relação interessante para ele também. Então tem que ser duas vias, é uma troca. Se não for uma troca, eu só estou querendo te vender, às vezes o corretor ele aprende na imobiliária que ele tem que fazer 100 cold calls no dia. Eu sou maníaco, eu não gosto de cold call. Você ligar para a pessoa, olá, tudo bem? Eu estou com um produto aqui agora, no Oscar Freire, super lançamento, Eu não dou conta de fazer um cold call. Não existe personalização, não existe experiência. Então você tem que fazer um trabalho que você vai plantando aquela ideia constante, inconsciente. É tipo aquele filme do Leonardo DiCaprio, né? Que é Inception, que ele planta a ideia no seu sonho. Então você está conversando com a pessoa e fala assim, não, a Oscar Freire está super interessante, mas então vamos falar do filme. Mas ali nos Jardins começou uma requalificação, vamos falar... Então, naturalmente, você foi plantando, mas coisas que você acredite. Você não vai fazer nada falso. Então você acredita. Eu já vendi muito na esteira da academia.
O cara vem me perguntar, onde é que... Marcelo, tá aqui ou tá lá? Uma pergunta fazendo muito. Tá em Miami ou tá em Brasília? Eu, tô em Miami. O que você tá fazendo lá? Eu não falei nada, eu não tô querendo te vender. Tô vendendo imóvel, tá bombando o mercado imobiliário. Sério? Mas o que Eu não quero te vender, cara, eu tô na academia. Não, pô, mas me fala, como é que tá? Vamos combinar o seguinte, eu vou pegar o seu contato aqui, depois a gente marca um café para falar sobre isso. Agora eu quero treinar. Fica louco, mas brincando, você dá umas informações, mostra, e é engraçado que para mim isso é tão natural, que você vai deixando as deixas, até que uma clica. Na hora que ela clica, acende uma luzinha. Tum, o cara fala, ué, tô olhando apartamento lá. E assim você vai trabalhando. Então eu vou fazendo essa plantação diária, aquilo que você viu. É uma pergunta que até eu fiz outro dia. Eu estava tentando vender alguma coisa para ele? Absolutamente não. Eu estava interessado em... O cara tinha acabado de comprar comigo já. Eu sabia que ele não ia comprar mais nada, mas o corretor às vezes vira as costas e sai. Ele não dá sequência naquele relacionamento. Aí ele vai esperar esse cara gerar o ciclo dele para ele falar, quero comprar de novo e te chamar. Isso não é relação. Então nós criamos esses relacionamentos, a gente vai desenvolvendo esses relacionamentos e naturalmente, quando ele quiser vender, ele vai me ligar. Quando ele quiser comprar, ele vai me ligar. Ou às vezes ele não quer vender, não quer comprar, mas surgiu uma oportunidade, ele compra. Tem clientes que, gente, é impressionante. Tem alguns clientes meus que a gente vende um ano inteiro para ele. Vende para ele e vende dele. Faz essas trocas que vão sustentando o grosso. E a gente foi especializando, foi desenvolvendo esse CAC, que comentei com você mais cedo aqui. Eu não tenho custo fixo, a gente não investe muito em escritório, não investe muito em estrutura física, em câmeras. A gente investe na gente. E nesse CAC. Então, eu sei o uísque que ele toma, eu sei onde ele toma, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que estar presente em viagens, em situações, criar ocasiões. Então, eu crio as ocasiões, eu estou munido de informações, me considero interessante, tem tudo para dar certo. Mas eu não vou forçar aquela situação também. Você vai ser agradável. Você vai falando, você chegar e ficar tentando vender, igual algumas imobiliárias ensinam, tá errado. O cara tem que estar ali. Você vende no jantar comendo sushi, você vende no almoço não sei aonde, você vende na festa de criança. Essas são as melhores ocasiões. E às vezes o corretor, ele está tão ali by the book, que ele fala, eu preciso criar um evento, convidar 10 pessoas interessadas em comprar imóvel. É mais difícil você vender nesse evento do que você vender no aniversário de criança que você está lá prestando atenção em outra coisa. Então, assim, o tempo todo, o dia inteiro, são oportunidades acontecendo ao seu redor. Só que você vai ficando mais afiado e vai percebendo essas oportunidades mais facilmente. E você é cirúrgico. Eu vim no avião hoje com um corretor amigo meu, até postei ali, o Rafael Naum. E ele comentou comigo, você vendeu uma casa na quarta-feira que eu estava levando um cliente na quinta. Mas é cirúrgico. Vou te falar, eu nunca tinha mostrado a casa. Eu estava numa outra casa, lembrei da casa, fiz uma ligação, mostrei e fechou. E ele vinha trabalhando na casa, já tinha levado 4 clientes na casa, estava na terceira proposta da casa, vendeu um dia antes. Então, é cirúrgico, não tem receita. Sniper. É cirúrgico. Ele não esperava, ele comentou isso no voo comigo hoje, ele falou, porra, bicho, vendeu. E eu nem sabia que ele estava mostrando. Então, se você estiver atento a essas oportunidades, criar ocasiões, estar munido de informações, cuidar de você. Você tem que ser uma pessoa legal, você tem que ser uma pessoa interessante, uma pessoa que você consiga conversar sobre... O mais importante, o Flávio me fala isso também, você sustentar conversas por muito tempo. Ele comenta, ele fala assim, Marcelo, é legal que você fala de todos os assuntos. Quando você vê, você está conversando com um cliente para lá e para cá, e ali no meio você acha a porta. E entra. Eu tive a experiência de presenciar isso, né? Comentei que nós estávamos no restaurante. Naquele dia nós falamos com o emissário de Príncipe Árabe, em inglês. Falamos com um empresário do norte do país, que depois a gente descobriu que ele era da mesma cidade que você. Daqui a pouco os dois estavam falando que eram primos ali. Eu disse assim, não pode ser que o Marcelo está inventando essa história aqui, cara. Enfim, então eu tive a experiência de ver um pouco disso, né? Ontem nós tínhamos marcado, inclusive, um happy hour, tu me ligou em cima da hora dizendo, Guilherme, vou fazer uma gentileza ali para um amigo, enfim, tô pegando um jato, tô indo para Brasília, mas amanhã eu volto para nossa gravação. Então eu sei o quanto, e isso me impressiona, cara, o quanto tu é disposto. Sim. E sabe o que eu vejo no mercado, Marcelo? Muitos clientes que às vezes não têm 1/10 do resultado que você tem, e eles, a partir do momento que eles atingem um certo nível de resultado, eles começam a serem indispostos. Ele fazia algo que dava certo, que gerava resultado,
E aí, a partir do momento que ele começou a vender um pouco, começou a ganhar um dinheiro, ele começa a abrir mão de fazer o que precisa ser feito. Seja frequentar lugares, gerar conexões, gerar relacionamentos, fazer um bom atendimento. Ele começa a achar que ele não precisa mais fazer aquilo. E isso faz com que bons profissionais se tornem decadentes. Porque existem os profissionais ruins que não importa o que tu faça, ele vai ser ruim. Existem os profissionais que têm potencial, que conforme você desenvolve eles, eles se tornam bons profissionais. Mas existem bons profissionais que eles não conseguem se manter no mesmo nível de performance porque eles se tornam preguiçosos, se tornam displicentes, negligentes. E isso talvez seja o fator que eu mais admiro em ti, cara, que tu tá sempre disposto a fazer o que precisa ser feito. Mas esse cara que perde essa qualidade, ele não ama vender. Ele vende por necessidade, ele vende por profissão. Ele não vende por amor. Quando você ama vender, eu vou te vender meu celular, eu vou te vender meu relógio, eu vou te vender tudo. Eu adoro vender. Então, assim, você tem que amar o que você faz. Um ponto, um gancho que a gente tinha pegado ali atrás, eu conversando com um amigo meu, diretor de uma construtora. E ele tentando ele veio me falar que ele queria que eu treinasse a equipe dele. Hoje em dia querem que faça milagre. Aí eu perguntei para ele assim, o seu diretor comercial da sua construtora, qual o ticket que ele vende? Ah, de 10 a 15 milhões. Beleza. Você investe nele? O cara parou assim, como assim? Como ele se veste, como ele se porta, como ele conversa, os assuntos que ele trata. Ele já dormiu num hotel 5 estrelas? Ele já tipo assim, ele entende o que ele está vendendo? Aí o cara... Porque eles acham que é só você jogar você lá no meio e você vai vender. Mas eu falei, o cliente que ele vai conversar para acessar esse ticket, ele consegue sustentar a conversa com ele? Não, ele não consegue ficar 30 minutos conversando com esse cara. Então ele só vai... É isso. Então ele não vendeu. Ele não... Aí ele começou a entender o que eu estava querendo dizer. Que o ser corretor vai muito além da venda. É muito mais sobre o relacionamento do que sobre a venda em si. Você entregar informações e captar dinheiro não é vender. É você fazer uma troca, mas não é uma venda. E ele foi entendendo isso daí, então, para mim, é isso que a gente está falando, do ser interessante, que é importante. E você está também viver a vida do seu cliente. Eu acho que esse é o maior investimento. Então, esse cara que atingiu um patamar e perdeu qualidade, ele passou, às vezes, do ponto onde talvez ele tenha que vender um produto mais barato, ele tem que ficar ali, porque ele realmente não vai sustentar mais as conversas, ele não vai conseguir mais crescer. Porque para você continuar crescendo, o meu CAC ele só aumenta. Uhum. Isso que você ouviu ontem, quanto me custou? O meu CAC só vai aumentando, porque eu tenho uma fome de chegar num nível de cliente que eu estou vendo uma lacuna no mercado. Essa lacuna existe. E tem pessoas como você, pessoas igual o Lucas, pessoas igual que eu vou conhecendo no mercado e eu vou vendo que vocês são realmente destaques nos mercados de vocês. Então, essa é exatamente isso que eu quero que vocês enxerguem. Tem muito mercado. Tem mercado demais. Tem mercado demais para ser dominado. Eu lembro que um dia um amigo meu me falando que ele vendia um produto de 40 mil reais. Né? E aí eu com medo dele de acabar o mercado dele, que estava vendendo tanto. E ele foi me mostrar o tamanho do mercado, que ele não tinha atingido 1%. 40 mil reais o metro quadrado. É. Só para deixar claro aqui, o pessoal que está nos ouvindo. Ele não tinha atingido 1% do que ele tinha para atingir ainda. Ele tinha muito mercado, ele não estava vendo, ele achou que ele estava com medo do cliente acabar. E no nosso caso, tem gente, corretor, quando acha que tem concorrência, competição, ou gera inveja, ou gera rivalidade, ele não entende a dimensão desse mercado, não. Esse mercado é um oceano que dá para a gente nadar demais ainda e aprender. E tem muito para a gente desenvolver de produtos também, que é onde eu estou me apaixonando agora. Igual se a gente desenvolver esse produto agora, o Alarde, tem tanto produto bom que a gente está desenvolvendo, vendo para a própria gente. A gente 2 semanas até estava lá na sua região. Uhum. Cara, aquilo ali nem começou. Nem começou. Nem tem começou. Muita coisa para acontecer. As pessoas acham que já tem um prédio de 150 andares, tá vendo? Nem começou. Porque a qualidade do produto ainda tem muito para crescer. A experiência lá não existe. Então, quando você começa a ver isso do mercado, e vai vendo também no mercado, nas imobiliárias, nos corretores, nos construtores, incorporadores, o Brasil... Todo mundo tem margem para evoluir mais, tem né? Tem muito para evoluir. Eu tento aprender todos os dias para isso. Espetacular, cara, espetacular. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Qual que foi o valor da maior venda que você já fez?
Rapaz, eu não respondo essa pergunta, eu respondo acima de 100 milhões, como você já me viu responder. Pode ser. Mas eu te falo o seguinte, talvez numa próxima conversa nossa daí, vai ter um número maior. Próximo, eu vou te dar um número, que vai te assustar. Eu gosto de andar com amigo assim, ó. Vê se pega. Agora, depois, quando a gente finalizar aqui, eu vou dar só uns insights. Quando dá no off aqui. Não, tá bom, não tem mistério. E teve algum evento que para ti assim, foi mais difícil ou mais marcante? Eu gosto daquela história do tênis lá, eu gosto daquela história. Vou te falar uma coisa. Existem vendas muito difíceis. Isso que eu te falei do cliente, eu falo assim, é um desafio. Tem clientes que demoram anos para comprar com você. Mas venda específica para acontecer, essa de 100 milhões, ela demorou mais de um ano. Igual tem vendas que demoram uma semana. Mas ela foi uma venda muito difícil. Quando você vai lidar com um cachorro grande, ele não precisa vender, ele não precisa comprar. Você está lidando no mercado do luxo. Você está lidando com o mercado... Ele não precisa daquilo para ele viver. E o outro ali, aquela venda não vai mudar em nada a vida dele. Quando você lida com esses dois, aí é muito difícil. Porque você vira a parte fraca ali no meio. E uma coisa que é muito engraçada também, a questão da comissão. No começo, o corretor é o gênio que trouxe o cliente, que captou, que trouxe o imóvel, que achou. No final dessas negociações, você é o vilão. Porque esse aqui chega num ponto, esse aqui para num ponto e no meio está a sua comissão. E essa é a parte mais difícil. Então, é muito importante a gente saber valorizar o nosso trabalho, reconhecer o nosso valor. Não é só o valor do imóvel que você está vendendo, não. O seu valor também do seu trabalho, que é muito difícil. Mas tem vendas, se eu for... Essa para mim, dos 100 milhões, foi uma das mais difíceis da minha vida, que eu, por vários momentos, quase perdi a estribeira. Vários momentos, dei a venda como perdida e ela reaqueceu, desistiu de novo. Passa meses. Mas é coisa assim, de você chorar, cara. Você fala assim, cara, eu tava ali. E depois de 6 meses que volta lá e fala tanto. E você negociar. Mas tem vendas fáceis também, é difícil. Vou pensar num exemplo. Para depois contar para vocês. Conta aquela do tênis, cara. Eu gosto dessa história. A do tênis é porque esse cliente, é mais ou menos o que eu falei para você mais cedo. Eu sabia, você sabe que ele tem condição. Você sabe que ele quer. E ele não vai por birra. E esse cliente, a gente tentando vender Miami para ele, os filhos queriam, a esposa queria e ele empacado. E eu indo no pai. Eu era amigo do filho, o pai me respeitava porque eu era amigo do filho, mas eu era uma criança. Essa venda foi 2011, então 14 anos atrás, eu tinha 27 anos, e eu ia no pai desse amigo meu e eu comecei a... Hoje em dia é mais engraçado, eu sou amigo mais dos pais hoje do que dos amigos até. Mas eu lá com ele, e eu andava com ele, fui olhar barco com ele, que ele gostava de barco, fui olhar carro com ele, que ele gostava de carro, e ele não entendendo o que eu estava fazendo ali. E eu falei, não, eu gosto da sua companhia. Só que eu não tinha, eu realmente assim, eu queria vender, mas eu também era o pai de um amigo meu, que era um figurão, a gente gostava de estar perto, aprendia com ele. E aí ele foi olhar um tênis, o Flávio do lado falou, não, você não vai chegar nesse nível, você não vai olhar o tênis com o cara. E eu já me sentindo inconveniente, sento eu na loja, peço um tênis igual para eu experimentar também, e o próprio cliente me fala, olha, você não precisa fazer isso, eu não vou comprar o imóvel, você está perdendo o seu tempo. Eu falei, não, eu gosto da sua companhia, eu achei o tênis muito legal. E comprei o tênis igual dele, aquilo marcou, porque ele percebeu até onde eu fui para estar perto dele. Depois, um pouco, ele falou, tá bom, me mostra lá, vou olhar, e comprou, depois comprou outro, super cliente, muito amigo Então ele hoje. comprou. Mas a moral dessa história inteira é que eu nunca usei o tênis. Muito bom, muito bom. Marcelão, acho que tivemos um bate-papo muito produtivo. Acho que aqui a gente conseguiu explorar um pouquinho da tua história, um pouquinho dessa tua jornada como corretor de luxo, mas principalmente a tua forma de atuar, de enxergar a atuação do corretor. Vamos para os finalmente aqui, mas eu gostaria que tu compartilhasse essa tua visão do corretor que está nos assistindo. O que tu enxerga que, cara, a habilidade que ele precisa desenvolver, o que ele precisa fazer para ele alcançar um nível de sucesso de fato relevante, para ele prosperar no mercado imobiliário. Qual que é a tua visão aqui para a gente encerrar?
Tem uma frase que nós aprendemos num evento que a gente participou, que é desfrute o caminho. Essa frase do desfrute o caminho, ela faz tanto sentido na minha vida, porque às vezes você está começando como corretor, você está aprendendo agora, acabou de tirar o seu Cresce, não existe venda pequena demais. Não tente ser maior do que você é neste momento. Acho que assim, toda jornada ela é necessária. Não tente dar um pulo, já ir vender o imóvel de 1 milhão ou o imóvel de 10 milhões de uma vez. Ah, eu quero ser corretor alto padrão. Calma. Faz a primeira venda, começa devagarinho, recebe a sua primeira comissão, desfruta dessa comissão, se dê o mérito que você conseguiu vender e vai desenvolvendo esse caminho numa crescente. Não tenta dar esses passos muito grandes, para você não se frustrar, para você não se decepcionar. Vai desenvolvendo o seu caminho, vai se aperfeiçoando, vai se preparando, porque quando você vai chegando nessas vendas grandes, você viveu cada etapa, e essa etapa ela vai te trazer esse conhecimento, vai te trazer essa segurança. O mais importante quando eu vou vender hoje, que o Flávio até brinca, que eu estou conversando com um cliente bilionário comprando um imóvel de 100 milhões e eu converso com ele como se ele estivesse comprando uma água. Porque eu já passei pelo de 10, pelo de 20, pelo de 100, pelo de 200, pelo de 500. Então eu passei por esse caminho todo e eu tenho a segurança. Acho que assim, o grande segredo hoje é a segurança que eu passo para ele de que ele está fazendo um bom negócio, de que ele pode ir em frente. E ele olha para mim e fala, caramba, está me falando com a propriedade no que você está vendendo, a propriedade no que você está falando, você acreditar em você. Então vai vivendo, vai desfrutando do seu caminho e vai melhorando a cada dia. Saiba que assim é 1% por dia. É igual dieta, é 1% por dia, é igual livro, algumas páginas por dia. Hábito. Não, vai desenvolvendo esse hábito para você se tornar um bom profissional, um profissional completo. Não seja um profissional incompleto. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. Pessoal, aqui a gente encerra a nossa entrevista com o Marcelo Araújo. Como eu comentei, para mim é uma grande referência, minha maior referência hoje no mercado imobiliário. Alguém que, como vocês viram, entrega um conhecimento com propriedade de quem vive aquilo que aqui se trouxe com humildade, né? um ensinamento. Mas é alguém que é o skin in the game. Ele vive a corretagem, ele vive a venda, e aqui ele compartilha um pouco daquilo que ele faz todos os dias. Espero que tenha agregado conhecimento para vocês e eu peço que vocês compartilha comigo. Volta para mim, chama lá no Instagram, me diz o que tu aprendeu com a sua entrevista, que insight você tirou daqui, o que você vai colocar em prática com o que você ouviu do Marcelo hoje. Aproveita, segue lá o Marcelo, ele é mais offline, pessoal, mas segue lá e diz assim, vi a entrevista ali com o Guilherme Volk na Hard Class. Pessoal, até o próximo encontro, a próxima entrevista. Bora jogar no Hard. Valeu.